Bora lá? Vamos a isso? Siga. Falar da Síria. Bora. Vamos. Então, olá amigos. Bem-vindos novamente ao podcast da Guilhotina. E hoje tenho comigo dois grandes, direi mesmo, os dois maiores especialistas sobre o conflito na Síria em Portugal e arredores. Pertencem a um órgão de comunicação anteriormente conhecido por guilhotina.info. Hoje é o órgão oficial de comunicação do PKK, portanto é lá que recebemos todas as nossas notícias sobre as Sírias e a luta do povo curdo. E portanto, Somos um órgão do KGB, não esquecer. também Putin paga-nos isso tudo. Portanto, eu sou o Eduardo Guerreiros, tenho comigo Bruno Garrido e Pedro Nemrod. Bom dia, malta. Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar da Síria, do conflito na Síria e de toda a confusão à sua volta. Quando estávamos aqui a pensar como é que íamos falar desta questão, decidimos que, para além de alguns pormenores importantes neste momento, não nos íamos focar muito no que é que está a acontecer neste preciso momento no conflito da Síria, porque é um conflito que, de semana para semana, muda tanto. É um conflito com uma dinâmica de novela mexicana, em que a cada semana as personagens traem-se todas umas às outras e passam a ser amigos dos anteriores inimigos. Não fazia muito sentido estarmos a dar aqui um update pormenorizado do que é que está a passar neste preciso momento, mas vamos tentar mostrar o panorama geral do conflito para que quem ouça o podcast possa depois, tendo em conta essas informações, saber ler as notícias que vão saindo e saber quando é que os meios de comunicação importantes, sérios, estão a tentar vender-nos banha de cobra. Nesse sentido, vamos falar, primeiro que tudo, sobre o contexto geral da Síria pré-conflito. Dos representantes, Eval Pedro... Eval Pedro, tens a palavra. Exato. O conflito na Síria começa dentro daquelas muitas movimentações que começam em 2011, da Primavera Árabe, com uma série de governos no Médio Oriente e no Norte de África. Governos, ditaduras a serem postos em causa. Na Síria há um descontentamento geral na população. Dá-me aqui uma coisa assim, comichões. Comichões. Uma ditadura é uma forma de governo. Sim, peço desculpa. Eu ia só dar aqui um pormenorzinho que nos meios de comunicação, sempre que um governo é anti-Ocidente, Estados Unidos... É classificado como ditadura. É mencionado nas notícias como... Não, às vezes não tanto uma ditadura, se não é mesmo assim uma ditadura online. O regime. Sim. Mas havia o regime da Síria, que tinha parlamento e partidos da oposição no parlamento, e havia o regime da Tunísia, que também tinha os mesmos moldes, mas também, tal como na Síria, eram só os partidos autorizados pelo governo. Portanto, quando é amigo dos Estados Unidos é um governo, quando é inimigo é um regime. É o regime. E depois tínhamos a ditadura do Egito, que era uma ditadura militar. Mas, portanto, temos todos estes governos a serem postos em causa pelas populações, devido a vários fatores económicos, fatores de pressão externa, estado de emergência na Síria, até pelos próprios conflitos com Israel. Então, especificamente na Síria, o que era esse estado de emergência? O estado de emergência como existe nos outros países, portanto, um estado de pré-guerra, mais ou menos, em que todos os movimentos, todas as opiniões, tudo o que é atividade cidadã política pode ser monitorizada pelo Estado e as várias forças repressivas. Mas o estado de emergência não era algo daquele momento. Não, era algo que já vinha Há 4 décadas. Portanto, é um estado de emergência com 4 décadas. Sim. Que o regime usava... O governo sírio usava para controlar a população e evitar, por um lado, evitar interferências externas de outras potências. E ao mesmo tempo que também foi uma forma da família Assad se conseguir perpetuar agora com o novo Assad, com o Assad filho, porque passou do Assad pai para o Assad filho, embora tenha havido alguma abertura por parte da Síria, que possivelmente também poderá ter sido isso que levou ao conflito. É uma entrada mesmo neoliberal, economicamente falando, tudo aquilo que aconteceu na Síria com o Assad filho. Gerou-se aqui todo um conjunto de fatores que fez isto transbordar. Sim.
há um elemento que eu acho interessante no que tem acontecido com a Síria e com outros países à volta, como a Líbia, é que precisamente no momento onde estas ditaduras tendem a fazer concessões ao Ocidente em termos económicos, em começar a neoliberalizar a sua economia, parece ser o preciso momento que o Ocidente decide quero a padaria toda. Não quero mais um pão, quero a padaria toda. Exatamente. É este momento, estão a fazer concessões, estão fracos, é o momento de meter a estaca. Aconteceu com a Líbia, aconteceu com uma série de outros países, tentaram fazer um com a Síria, não é? E deu esta confusão toda que já dura há vários anos, enquanto que ditaduras que continuam a ser extremadas, como a Coreia do Norte, ninguém pensa em fazer o mesmo que fez com estas outras. Portanto, a lição que parece que os Estados Unidos está a tentar ensinar aos países a quem tentem pôr a sua vontade é: arranjem armas nucleares e não parem de investir no exército e na repressão estatal, porque é a única forma de sobreviverem. Exato. Voltando aos fatores, portanto, temos também, e como o Bruno estava a dizer, uma família que se entrincheirou no poder, com uma série de interesses instalados e famílias que as apoiam, o que gera sempre corrupção em escala maciça, o que afasta cada vez mais as populações de poder económico, de poderem fazer a sua vida, levou a insatisfações, há manifestações, há uma resposta particularmente bruta, a princípio. Antes de avançarmos, também há um outro ponto em relação ao que é que motivou essas manifestações, não apenas a questão da corrupção do governo e dos poderes entrincheirados, mas também a questão de que estava a acontecer uma crise demográfica e ambiental. Há uma seca prolongada, há uma certa falta de recursos e a crise demográfica, há uma certa explosão da população rural que se vê afastada de terra, de poder, de meio de subsistência, mas uma população rural, maioritariamente sunita, com algumas visões, não inicialmente, mas propensas a wahabismos e coisas do género, e que vive nas zonas menos densamente populadas, mais no interior, mais junto à fronteira com o Iraque e com a Jordânia, que rapidamente vão ser tomadas mais tarde por grupos que todos nós conhecemos, como o Estado Islâmico, a Al-Qaeda e afins. E então, se abordamos esse ponto, talvez convenha explicar um pouco qual é que é a dimensão também sectária do conflito. Porque temos então essa população sunita. Ok, o que é um sunita, não é? Sim. Nós temos o Islão maioritariamente dividido em duas partes. Uma parte sunita, uma parte xiita, que tem que ver com um conflito muito antigo, que vem desde o início do Islão, de quem é que era o verdadeiro herdeiro. Exatamente. Do profeta. Traduzindo assim em termos muito simplistas e quase errados, mas quase como católicos e protestantes. Sendo que países maioritariamente xiitas são poucos, essencialmente o Irão. Católicos e protestantes na sua fase inicial. Sim, quando se matavam todos uns aos outros e se acusavam de heresia e fogueiras. Bom, acho que essas coisas simpáticas. Também não é tanto, não é? Porque também tivemos aqui nestes países, quando o nacionalismo árabe, impulsionado pelos partidos baatistas, tal como era o governo sírio, o governo do Iraque, tentou impulsionar o secularismo, e muitas destas populações viveram em relativa paz interna. Obviamente havia zonas que continuavam a ser maioritárias de um grupo e do outro, mas, por exemplo, dentro da Síria temos então populações maioritariamente sunitas, temos populações maioritariamente xiitas, temos zonas de muita mistura, temos zonas onde existe correntes dentro do xiismo, tal como os alauítas. E porquê é que os alauítas são importantes, por exemplo, no caso da Síria? Porque são quem domina o aparelho repressivo dentro do Estado sírio. Os al-Assads são alauítas e a população que está a controlar as polícias, os serviços secretos, Guarda Republicana, Exército, os oficiais de alta patente do Exército, tendem a ser maioritariamente alauítas. Mas não só. E então, nesta confusão toda, estamos a ter esta crise de divisão de recursos e então, 2011 começam a haver algumas manifestações. A princípio,
etnicamente diversas, religiosamente diversas. Há uma repressão particularmente bruta com cargas policiais a escolas primárias quase, e o envio do exército para as ruas muito rapidamente, o que leva a que aconteça o mesmo que aconteceu no Egito. Partes do exército revoltam-se. Partes do exército revoltam-se, tentam combater contra as forças leais ao regime, e há aqui um problema. Ninguém faz guerra só com boas intenções e com vontade de democracia. É preciso armas, é preciso munições, é preciso combustível, é preciso equipamento. E quem vem fornecer isso, pode-se dizer que são os piores fornecedores possíveis. Vem Arábia Saudita, vem Turquia, vem Emirados Árabes Unidos, Qatar, Bahrein. Todos esses grupos que vamos distinguir aqui, se calhar, para facilitar, Arábia Saudita e Turquia. Isso, então, entraremos nessa questão mais tarde. Acho que também é importante realçar que a revolta popular não era uniforme. O início do conflito teve zonas. Se nós olharmos para um mapa da Síria, iremos ver que as principais cidades estão ao oeste. Estamos a falar de Damasco, Homs, Alepo, Latakia, com um conjunto de cidades menores a leste. Porque é que são estas zonas onde as maiores cidades estão concentradas? Estão junto ao Mediterrâneo e ao oeste estão junto aos rios que passam pela Síria, enquanto que a grande maioria do território sírio é descampado, é deserto, é zona muito agreste, onde não vive muita gente. E a zona mais ao oeste é uma zona que estamos a falar também maioritariamente sunita. Estamos a falar a revolta que existiu, atacou principalmente para essa zona. E quando o conflito entra na sua fase, onde começam a entrar forças externas, homens, armas, etc., muito rapidamente tomam as cidades na zona oeste, como Raqqa e Deir ez-Zor, que muitas vezes foram faladas nas notícias como bastiões do Estado Islâmico, enquanto que as cidades ao oeste permanecem nas mãos do governo, também porque são cidades etnicamente muito mais diversas e onde a população, com receio do que aconteceria se uma população maioritariamente sunita, reprimida durante muitos anos, tomasse o poder, e o que é que lhes poderia acontecer à população alauíta, à população druze, apóstatas, que são considerados haram pelas correntes mais fanáticas, salafistas do Islão. Portanto, essas populações minoritárias que estavam nas cidades a oeste ficaram do lado do governo. E, portanto, há aqui uma dimensão não tão preto-branco como foi apresentado nas notícias mainstream de que o governo de um lado, a população do outro, mas a população também dividiu-se internamente neste conflito. Também para entender um bocadinho melhor esta distribuição geográfica das zonas que ficam de um lado e que ficam do outro, eu primeiro até costumo dizer internamente que quando a guerra na Síria acabar vou ter que meter 6 meses de férias por causa do desgaste cerebral que é conseguir perceber isto tudo. Se olharmos para este, é onde estão concentradas a maior parte das zonas de campos petrolíferos da Síria. E enquanto que no oeste já serão as zonas tendencialmente mais desenvolvidas, onde há uma maior convivência interétnica de várias religiões, e vemos que é por ali, principalmente por ali, que, embora se fale muito de guerra civil síria, isso é um termo, a este ponto já parece-me a mim errado, porque embora tenham existido comitês populares que proponham um modelo de organização diferente, o que acontece é que no primeiro ano de conflito foram todos assassinados pelas várias forças, tanto pelo exército sírio como todas as proxies internacionais que queriam entrar ou já estavam dentro do conflito, e foi a primeira oposição a ser limpa para tentar, primeiro de tudo, passar ao Ocidente uma força mais coesa e unânime, e desde então nós passamos a conhecê-los por rebeldes moderados. Eram os rebeldes moderados, ou também a FSA, Free Syrian Army, o Exército Livre Sírio, os tais rebeldes moderados que os Estados Unidos usaram sempre como uma folha de figo para justificarem o envio de armas e recursos para os jihadis na Síria, alegando que
na verdade, estavam a ajudar os rebeldes moderados. Exatamente, e também há que compreender que... Que é uma contradição de termos bastante curiosa, não é? Porque se és um moderado, não vais ter tendência a ser um rebelde. Se és um moderado, vais fazer petições, marchas com cartões vermelhos a edifícios, esse tipo de cenas. E também há que compreender de onde é que toda esta malta vem, porque isto é muito de um reciclar daquilo que foi o exército do Saddam, principalmente, e toda a destruição que foi causada no Iraque e no Afeganistão em 2003 e 2004. Os primeiros batalhões de jihadis que entram na Síria é um reciclar de todos estes corta-cabeças que andam ali a saltar de sítio em sítio já há décadas, apoiados pelo Ocidente. Portanto, temos aqui um bocadinho do contexto interno da Síria. Havia muito mais que se calhar podia ser dito. Não sei se acham que há muito mais importante. Sim, dentro dos grupos internos e externos, e antes de alongar muito, gostava só de fazer uma referência principalmente aos refugiados, aos chechenos que fugiram da Chechênia para a Jordânia, que eram exatamente os mesmos combatentes contra o exército russo durante as guerras da Chechênia e que foram armados, equipados, reintroduzidos na Síria através do Estado Islâmico e formam aquilo que é o núcleo central e o núcleo mais extremista dentro do próprio Estado Islâmico, que ainda aqui há uns anos a própria imprensa eram os coitadinhos que estavam nas montanhas da Chechênia a combater as bestas russas. Então, aqui no nosso podcast, como era um bocadinho inevitável que acontecesse em relação a este conflito, estamos já a transbordar para fora das fronteiras da Síria, porque este conflito envolve quase todas as regiões à volta e muito mais. Seria um conflito que, muito provavelmente, se tivesse restringido à sua componente interna, teria acabado há muitos anos atrás. Sim. Muito rapidamente o Estado sírio teria esmagado as revoltas que aconteceram, mas houve uma grande componente externa. Portanto, estamos a falar, se fizermos como aos ponteiros do relógio, vamos à volta da Síria, começamos a norte. A norte temos a Turquia, cujo papel foi de enviar, aliás, quase todas estas potências podemos assumir como regra que enviaram recursos financeiros e materiais, se não também de homens, para ajudar as fações que estavam em revolta. Estamos a falar da Turquia, que para além dessa componente tem uma fronteira muito grande com a Síria e que permitiu uma porosidade para a entrada de jihadistas. Eu acho que foi a principal porta de entrada durante muito tempo de jihadistas para dentro do conflito. A grande maioria destes vieram da Tunísia, onde há muitos anos que a Al-Qaeda tem uma estratégia de destruir a economia local. Por exemplo, foi esse motivo porque muitas vezes na Tunísia acontecem ataques terroristas em locais de turismo. Porque é uma das poucas atividades económicas, especialmente para a população jovem, e atacando a atividade económica existente, depois todos os jovens que lá estão, homens jovens e idade militar, ficam sem um lado nenhum para onde se virar, se não para as instituições de caridade e islâmica montadas pelas repúblicas do Golfo, as monarquias do Golfo, que depois vão encaminhá-los para o jihadismo. E esta dinâmica que acontece na Tunísia podemos aplicar a outros países, como a Líbia. Portanto, muitos combatentes vieram de países externos, entraram pela Turquia, que facilitou o processo. A Turquia ajudou também com tratamento médico e repouso para os jihadistas que estavam na Síria e que precisavam de sair durante uns tempos. Documentos. Depois vamos fazendo avançar os ponteiros do relógio e temos ali ao lado o Iraque. Só fazer-te uma correção. Em relação à Tunísia, também não vamos afirmar que os problemas da Tunísia foram criados pela Al-Qaeda. São problemas internos, são problemas de austeridade que levam à população desempregada jovem. Certamente. Estou a dizer que eles têm uma estratégia de intensificar... Sim. Claro que sim. Depois passamos ali ao Iraque, onde o Bruno mencionou que há uma dinâmica de reciclagem do exército, porque depois do colapso
do exército após a queda da ditadura de Saddam Hussein, o exército iraquiano vai servir de base, ou grandes partes do exército iraquiano vão servir de base para aquilo que viria a ser o famoso ISIS. Especialmente os leais ao Saddam. O Estado caiu, como fruto de qualquer intervenção imperialista americana, a zona ficou toda um caos, a destabilização social e muitos explotados pela raiva e pela sensação de destruição. Grandes setores do exército iraquiano, grande parte dos setores une-se às fileiras do ISIS. Os chefes do ISIS já estão documentados que a maior parte eram altas patentes do exército leal ao Saddam. Um pormenor também interessante é que estas junções entre os elementos mais extremistas religiosos e os elementos pertencentes ao exército que queriam vingança contra os Estados Unidos e que, portanto, estavam abertos a essa dimensão jihadista. Clarificar um bocadinho isso, que para mim é muito engraçado porque se juntam... Engraçado não é, mas isto proporciona-se porquê? Porque por um lado há essa questão do exército, a explotação do ódio e tudo mais por causa de toda a destruição, que a par de um boom brutal de escolas de ideologia takfiri que começam a emergir por toda a zona financiadas pela Arábia Saudita, juntam-se aqui os dois condimentos para formar esta mistura explosiva. E mais uma vez com a ajuda dos nossos amigos americanos. Sim. Porque foram nas prisões montadas no Iraque pelos americanos que muitas vezes os dois elementos eram juntos. E se conheciam. E começaram a mesclar naquilo que viria a ser o Estado Islâmico. Em relação ao Iraque, há de apontar também aqui, para além de todo o exército que é desmantelado, uma catrefada de gente que sabe utilizar armas, sabe organizar, porque está desempregado e sem nada para fazer, ou estão presos, e vão ter que se ocupar com qualquer coisa. Há também um crescendo daquilo que é a maioria da população iraquiana, que é uma maioria xiita, que começa a ficar mais próxima do poder, e há um certo largar da minoria sunita que era próxima ao governo do Saddam, que não é propriamente perseguida, mas é mais abandonada à sua sorte, quase como que com o recrudescimento de um novo poder, de uma nova forma no Iraque. E uma das coisas que se vê nesses grupos todos jihadistas, desde o Estado Islâmico aos rebeldes moderados do Free Syrian Army, é um ódio brutal às minorias xiitas e, inclusivamente... Xiitas e não só. Mas muitas das vezes com ações, com declarações de vamos terminá-los a todos. Qualquer pessoa que não seja o muçulmano puro é para exterminar. Acho que a linha de pensamento é sempre essa. Quando nós estamos aqui a falar, usamos uma série de termos, estamos a usá-los mais ou menos como sinónimos, apesar de não serem exatamente takfiris, salafistas, jihadistas, wahabistas. Estamos normalmente a referir-nos à escola de pensamento que emana da Arábia Saudita. Mas depois já chegaremos à Arábia Saudita. Porque antes da Arábia Saudita, para lá do nosso amigo Iraque, temos o nosso amigo Irão, que também teve um papel, e está a ter um papel muito importante no conflito. Por um lado, porque como o Pedro acabou de mencionar, o Iraque virou mais sob controle xiita, o Irão dominado também por xiitas, e portanto o Iraque, que antigamente era um bastião apoiado em tempos pelos Estados Unidos contra o poder xiita do Irão, agora tornou-se um semi-aliado e um corredor para o Irão conseguir chegar e influenciar os acontecimentos na Síria. E o que é que estamos a falar em termos de apoio do Irão no conflito? O Irão, a princípio, ajuda o governo do Iraque a não cair. Essencialmente é o que eles fazem. Para além de ter tido um papel importante nas primeiras revoltas contra os Estados Unidos, mas isso estávamos aqui mais não sei quantas horas a falar. Quando o Estado Islâmico surge e atinge o seu apogeu em 2014,
Aquilo que só via, principalmente as notícias que vinham do Iraque e mesmo das zonas do interior da Síria, era uma cavalgada imparável em que chegavam a uma cidade, combatiam durante 24 a 48 horas e fugia tudo em pânico, dada a sua brutalidade e a sua própria propaganda, em que anunciavam claramente que vamos vos matar a todos, filmavam, matavam, filmavam e passavam à cidade a seguir. É graças às milícias e aos grupos de resistência iraquianos que tinham apoio do Irão que esta cavalgada é parada no Iraque, já relativamente perto de Bagdá, e depois todo o trabalho de reconquista que há com uma série de formações de vários grupos, desde o Hezbollah no Iraque às unidades de mobilização popular, ou PMU, que são bastante conhecidas e vão ter um papel muito importante depois na Síria, nos últimos anos, com a entrada a convite do governo sírio, há que referir isso, para ajudar a limpar as zonas do deserto dos últimos focos de resistência da Al-Qaeda e do Estado Islâmico. As PMU, inclusivamente, voltaram a entrar em alguns conflitos com os Estados Unidos junto à fronteira da Jordânia, mas coisas pequenas, incidentes relativamente isolados. Mas são essenciais, e ainda hoje, para a reconquista da Síria aos jihadistas. E daquilo que se vem a formar enquanto um eixo de resistência na zona, né? Porque se nos situarmos geograficamente, depois percebemos que desde o Irão, temos Irão, Iraque, Síria, Líbano e Iémen. Ou seja, também é a abertura daquilo que será um corredor que permitirá ao Irão conseguir chegar ao mar, porque estava isolado por todos os lados, e olhando também o mapa vemos que não são propriamente os países da zona até então não eram propriamente amigos do Irão. Mais uma brilhante intervenção americana que colocou todos os seus adversários numa posição que já tinha anterior. Então, continuando, os nossos ponteiros avançam e então vão chegar aqui a um dos polos mais ascarosos de todo este conflito. Estamos a falar da Arábia Saudita e amigos, Jordânia, os Emirados Árabes Unidos, Qatar. Todos estes degenerados com mais dinheiro do que juízo graças ao petróleo, que veem nos jihadistas uma ferramenta útil para expandir o seu poder diplomático além fronteiras. E a sua influência. Tanto que muitas destas tais escolas das versões mais extremadas do Islão, o Islão corta-cabeças, são financiadas pela Arábia Saudita. Por estas que nós normalmente mencionamos em conjunto como as monarquias do Golfo. E então qual vai ser o papel? As monarquias do Golfo têm um papel em tudo. Desde a criação desta ideologia, a propagação dela, da Bósnia a Marrocos, Chechênia, a Turcomenistão. Estima-se que em 2016 a Arábia Saudita gasta aproximadamente 5 mil milhões de dólares só para financiar instituições de caridade religiosas que espalham o wahhabismo um pouco por todo o mundo, até à Indonésia. Fora, depois, contratos secundários, terciários, para comprar armas, munições a empresas na Bulgária, foi o último caso conhecido, que depois são introduzidos através da Jordânia, principalmente é o principal foco de entrada, juntamente com o Iraque, para as armas, munições, combatentes, para os grupos jihadistas na Síria. A Arábia Saudita tem interferido na política interna de vários países, na zona à volta, sendo o caso menos conhecido o Bahrein, onde invadiram a pedido do governo para reprimir a revolta popular, e os mais conhecidos, o cerco ao Qatar e a intervenção no Iémen, que tem causado milhares de mortos no Iémen, cólera, fome e por aí afora. O Iémen em si, um dia destes, merecerá o seu próprio podcast. Porque são o povo mais desgraçado deste mundo, provavelmente neste momento. E ninguém quer saber. Deles. Avançando o nosso relógio, chegamos a Israel. Israel. Portanto, continuando o seu papel de tenente dos interesses dos Estados Unidos na região,
e obviamente também dos seus próprios, vai ter também um papel importante no conflito. De Israel é Israel, né? Só por isso já se sabe o que é que vai sair daí. Mas são principalmente na zona dos Altos do Golã, que é uma zona que é território sírio que está ocupado por Israel há mais de 3 décadas, creio eu. 1980 e qualquer coisa. E daí também se tornou uma porta principal para a Síria, primeiro para a entrada de combatentes do ISIS. Embora Israel apoie vários grupos jihadistas, aqueles que há mais detalhadamente o apoio, a circulação de dinheiro, o tratamento em hospitais israelitas é com o ISIS. Portanto, aqui o que estamos a falar, e isto também é verdade para a Turquia, para além destes apoios que o Bruno mencionou, estamos a falar também de bombardeamentos que foram feitos às tropas do governo sírio. Do governo sírio no interior do território sírio. Do governo sírio e de milícias aliadas ao governo sírio que estão a convite, que estão no país a convite. O caso mais recente de um drone israelita ter entrado... Não, um drone sírio. Entrou em território israelita, foi abatido. Sim, foi abatido. 4 F-16 israelitas entram pelo território sírio mais uma vez. Só que desta vez o governo sírio decide responder e abate um dos aviões, fazendo os 2 pilotos ejetar, um deles em estado particularmente grave. Acabou por morrer. Chegou-se a falar que também um Apache, um helicóptero, tinha sido abatido, mas só foi confirmado por fontes ligadas ao governo sírio. Pode ser, pode não ser. E o que provocou as maiores agressões até ao momento de Israel ao território sírio, entrada pelo território adentro uma terceira vez, e onde vão bombardear toda a zona de Palmira, que não vou falar muito sobre Palmira porque foi recorrentemente falada até pelos meios ocidentais, quando da destruição do património, do imenso património cultural que existia na zona, e basicamente entraram na zona e destruíram toda uma base militar onde se suspeitava que tivessem milícias ligadas ao Irão. Sendo que estas operações militares são sempre feitas em coberto de se estar a atacar o ISIS. Ainda hoje a Turquia, com a invasão mais recente, continua a dizer: nós estamos aqui para combater o ISIS. O ISIS, pronto, já há pelas horas da morte, já a Al-Qaeda lhes tomou o espaço, mas continua a ser o papão que justifica tudo. Por exemplo, em relação à fronteira com Israel, muitas vezes o que acontecia, algum comando do ISIS lançava um foguete improvisado em direção à fronteira israelita, e os israelitas tinham a política de que todos os ataques que vierem de um lado da fronteira síria são responsabilidade do governo sírio. E então, em resposta a ataques do ISIS, ou pseudo-ataques para justificarem Israel intervir, Israel ataca o governo sírio em vez do ISIS. Há um episódio caricato em relação a isso para perceber. Há vários foguetes que aterram em Israel, na terra de ninguém, ou mesmo nos Golãs ocupados, e acertam em 2 pedras. Imediatamente Israel ataca o governo sírio, ou geralmente as milícias, principalmente o Hezbollah. Há uma vez que o Estado Islâmico, a tentar disparar contra as milícias do pró-governo, acaba por acertar em Israel, e imediatamente, isto foi publicado, o Haaretz, se não estou em erro, portanto o jornal israelita, imediatamente pedem desculpa ao alto comando israelita que se tinham enganado e que não era para eles. E a resposta de Israel, em vez de ser vamos bombardear estes gajos, como fazem com toda a gente, é pronto, toda a gente se engana. Já passou. Avançando o nosso relógio, chegamos então ao grande Líbano. O Líbano. Que com o Hezbollah, principalmente, intervém no conflito na Síria, que tem um papel, poderão discordar, mas parece-me desproporcionado em termos do tamanho que tem, porque tem uma experiência muito grande em termos de táticas e estratégia militar devido ao seu conflito prolongado com Israel. Sim. E essas táticas e estratégias vão ser passadas para todas as milícias sírias, ou seja, para o governo sírio, que estão a agir na região.
Primeiro porque é um dos maiores medos de Israel, né? Porque embora Israel tenha bastante poder de fogo a nível aéreo, a malta que está no terreno, a artilharia, são uma nulidade. E como já ficou confrontado o Hezbollah quando eram meia dúzia de pessoas na guerra contra Israel em 2006? Sim, 2000 e qualquer coisa. Não tenho presente a data. Creio que é em 2006. E conseguiram ganhar Israel. E com 7 anos de guerra síria, o que nós encontramos agora, quando olharmos para o Hezbollah, é uma força altamente treinada, altamente disciplinada, dezenas de milhares de tropas, com um aumento brutal de armamento e que agora mais do que nunca Israel sabe que num confronto direto com o Hezbollah as suas chances de qualquer tipo de vitória seriam mínimas. Importante dizer do Líbano, e referindo também em contraponto ao Hezbollah, o Líbano é uma sociedade multiétnica, altamente diversificada, multirreligiosa, e a reação de toda a gente no Líbano, assim que o Estado Islâmico chegou às fronteiras do Líbano e chegou a entrar numas aldeias, foi de temos que tirar estes gajos daqui, foi apoiar o Hezbollah, foi apoiar o exército do Líbano, que também se movimentou para atacar o Estado Islâmico, o que mais uma vez mostra quem é que são os moderados aqui no meio disto tudo. Portanto, fizemos assim uma volta do relógio das potências externas à volta da Síria, mas há aqui um grande momento que certamente quem nos ouve e tem seguido o conflito está a sentir que falta, que é, então, e os curdos? Entre a Turquia e a Síria existe uma aldeia. Entre a Turquia e a Síria estão os curdos que têm, especialmente os curdos da Síria, porque depois existem os curdos do Iraque, que são uma questão à parte, mas os curdos da Síria que têm umas particularidades muito interessantes e que têm tido um papel muito importante neste conflito e que se há algum lado em todo este conflito que se poderia dizer que são os bons, talvez sejam os curdos da Síria. Talvez. É Val Bruno. É Val Bruno. Talvez sejam, não. Os curdos são uma das forças, são a força mais progressista que se encontra neste momento na zona, e estamos a falar aproximadamente entre 2 a 3 milhões de pessoas, e que fruto do seu processo organizativo, né? Porque compreender a luta do povo curdo é compreender uma luta de 4 décadas, principalmente no lado da Turquia, em Bakur, o norte do Kurdistão, onde este povo tem resistido heroicamente, e em 2012 apresentam-se mundialmente com a retirada do exército sírio e do aparelho de Estado de todos os territórios a norte da Síria. Esta força emerge com o seu novo projeto político-social, que lhe chamam de confederalismo democrático, como uma força de resistência contra o ISIS, contra os jihadistas. O primeiro grande momento que seguramente estará na memória de toda a gente será a Batalha de Kobane, o cerco em 2014, quando toda a cidade está cercada pelo ISIS, e conseguem resistir durante 134 dias, quando a maior parte de quem se diz analista internacional dizia que a cidade ia cair. Estamos aqui a falar de um ponto onde o ISIS era invencível. Exatamente. Estava a avançar por ali adentro, a tomar todo o território que lhe aparecia, e, claro, estes curdos ali em Kobane, o que é que eles iam fazer? A resistirem com armas da Guerra Fria e facas do século passado. Contra, e volto aqui ao ponto que tinha feito antes, contra inclusivamente a elite do Estado Islâmico, os combatentes chechenos, o seu comandante, o Al-Shishani, que é mandado para a frente de Kobane e não conseguem tomar. Pela primeira vez alguém consegue parar à grande o Estado Islâmico, parar a barbárie e as suas forças especiais. Há que compreender a sua emergência neste conflito, porque contrariamente a todas as outras manifestações, forças populares, etc., que saem às ruas em 2011, a leitura do movimento foi que
que nós não vamos sair agora porque sabemos que isto não é uma revolta de verdade. Já desconfiavam de todo o complô internacional. Saem um ano mais tarde, em 2012, e é aí que implementam o seu sistema de autonomia, a qual conhecido por Federação Democrática do Norte da Síria, ou Rojava, e desde então começam uma batalha épica para recuperar terreno ao Estado Islâmico e implementar o seu projeto confederal democrático. E o que nos vai levar aos dias de hoje, que é falar sobre o que se está a passar em Afrin e sobre a agressão fascista que o regime turco neste momento está a cometer. Primeiro, é mais uma tentativa de genocídio deste povo e numa segunda fase também é uma violação clara do território sírio. E o que é que faz destas forças curdas e outros povos que estão à volta, que se juntaram ao projeto político a norte da Síria, projeto político do Kurdistão, o que é que diferencia, porque é que estas forças são progressistas em relação ao que está à volta? E mesmo, talvez até, em muitos aspectos, progressistas em relação, diria mesmo até ao Ocidente, ao primeiro mundo. Rojava propõe é uma convivência interétnica e multirreligiosa entre os povos, e este sistema baseia-se em 3 linhas centrais. É o assemblearismo, o feminismo, que se materializa na ciência que as mulheres curdas criaram, que se chama genealogia, e um sistema ecológico. E o que eles propõem, e compreender isto, era, como eu dizia anteriormente, é olhar para as últimas 4 décadas e também compreender o que se passa ao lado com os curdos que estão no sudeste da Turquia, em Bakur, ligados ao PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que desde a formação da Turquia moderna, especialmente com o Tratado de Lausanne, onde mais uma vez o povo curdo é esquecido pelas potências coloniais que dividem e traçam aquilo que são as fronteiras do Médio Oriente. Desde essa altura este povo organiza-se e emerge numa luta para, numa primeira fase, através do PKK, um partido de origem marxista-leninista e misturado com o socialismo revolucionário, a criação de um Estado curdo onde se pudessem reunir as 4 partes do Kurdistão que tinham sido divididas por Síria, Iraque, Turquia e Irão. Posteriormente, nos anos 90, há uma releitura ideológica por parte do Öcalan, o ideólogo e o presidente do PKK, onde... Que neste momento, sim, estamos a falar, quando há essa releitura ideológica, ele está preso. Está preso em Imrali, que é uma ilha que fica em Istambul. Fez no dia 15 de fevereiro 2 décadas da prisão dele. Ele na prisão faz esta releitura ideológica, propõe este modelo que os curdos do norte da Síria decidem começar a implementar, que é o confederalismo democrático. Como é que se organiza este modelo? É organizado por comunas. Depois das comunas temos a Assembleia de Bairro, depois temos a Assembleia de Distrito e no fim o Cantão. A cada nível há um sistema de delegação, sempre um homem e uma mulher, que levam as decisões de nível em nível. Mas no fim a comuna é que tem sempre o direito de decisão, porque se a decisão se perder pelo caminho, a própria comuna poderá no fim não aceitar essa decisão. E depois é o papel central que as mulheres desempenham também nesta revolução. A ideia é clara, a abolição do patriarcado. Já há bastantes indicações das mudanças positivas que também podem ser positivas para a zona, além do sistema de copresidência em todos os âmbitos da organização político-social, sempre um homem e uma mulher. As mulheres conseguiram formar as suas próprias estruturas autónomas, desde as cooperativas, desde as IPG, que são as Unidades de Defesa da Mulher, e como o Eduardo também referiu há bocado, aquela que se tornou o Stalingrado de Rojava, Kobane, era uma batalha em que 80% das forças
do lado curdo eram mulheres que disseram não, nós não vamos abandonar novamente a nossa terra e nós vamos resistir aqui, e que trouxe o povo curdo e o movimento para as bocas do mundo. E há um outro momento onde os curdos também puseram em prática aquilo que pregam, que foi o momento do resgate dos Yazidis. O resgate dos Yazidis em Sinjar. Já que estamos a falar em questões étnicas e religiosas, o povo curdo sírio é maioritariamente sunita muçulmano. Maioritariamente. O Eval Bruno está a abanar a cabeça, portanto, há aqui uma... Não está a haver unidade. Qual é que é a discordância? Acho que a transcendência deste projeto é mesmo a superação. Mas é exatamente isso que eu quero dizer. Portanto, não é por serem sunitas que são todos maluquinhos do Estado Islâmico. Há uma população sunita que consegue transcender isso e passar para um projeto multiétnico, multirreligioso e que sai em salvação de uma outra parte do seu povo que tem uma religião completamente diferente da deles. Sinjar, 2014, que Sinjar fica no Kurdistão iraquiano. E para quem não conhece os Yazidis, eu vou dar só assim um pequeno contexto, que é um povo também milenar, que costuma viver, são bastante fechados entre si, porque é um povo que, registados em dados históricos, com o massacre de 2014, foi o seu 74º genocídio. Nós estamos a falar de um povo que tem sido constantemente perseguido pelas suas orientações religiosas, e agora com o ISIS, quando o ISIS entrou na montanha, entrou no Iraque, e chegaram a Sinjar, e tiveste grandes segmentos dessa população a fugir para as montanhas, e quando já estavam cercados por todos os lados, as IPG e as IPJ decidiram abrir um corredor até Sinjar e foram apoiar o povo Yazidi e conseguiram expulsar o ISIS também da zona, e ao mesmo tempo que expulsaram o ISIS da zona, fizeram aquilo que também que torna este projeto tão fascinante, que é, ok, nós vamos vos apoiar, mas nós não vimos aqui para ficar aqui para sempre. Este é o nosso projeto, damos a nossa formação político-ideológica do nosso modelo e vocês adequem ao vosso contexto e vejam se vos serve. E o que acontece é que hoje em dia, também fruto dessa ligação que se criou entre Rojava e Sinjar e os Yazidis, a Xengal também já declarou a sua própria autonomia e seguem também o seu modelo confederal democrático. Isto ao mesmo tempo em que Sinjar é no Kurdistão iraquiano e o Kurdistão iraquiano do lado de Barzani subia para o lado enquanto este massacre acontece. Barzani sendo o líder do clã que está mais ou menos em controle a controlar da política no Kurdistão iraquiano, que é uma região autónoma dentro do Iraque, que tentou a independência e há falhou tempo e não correu muito bem. Exatamente. E o que acontece é que esta minoria yazidi vive-se completamente isolada, porque as Peshmerga, que são as forças do governo regional do Kurdistão iraquiano, abandonaram em massa a zona quando o ISIS lá chegou. E pronto, convém aqui deixar bem ressalvado que não é a primeira nem a última vez que seguramente as forças leais ao Barzani vão fazer uma coisa dessas, e que é aliado da Turquia. Estamos a falar, os Peshmerga não só abandonaram a região que supostamente deveriam defender, mas levaram as armas que existiam no local, portanto deixando a população completamente indefesa. O Estado Islâmico, chegando a um local, fez aqui um que o Estado Islâmico tende a fazer, que é matar todos os homens em idade militar, que é uns que não se convertiam forçosamente para depois servirem de carne para canhão para futuras campanhas. As mulheres foram escravizadas, também que impele mais tarde muitos homens e mulheres do povo Yazidi a juntar-se às milícias, porque querem não só vingar os seus, mas também resgatar todos aqueles que ainda estão em escravos. Só assim um dado aleatório, por exemplo, a nível da questão da escravatura sexual,
estima-se que mais de 5 mulheres foram raptadas pelo ISIS e foram vendidas em mercados sexuais e que até hoje ainda não se sabem os seus paradeiros. 5 mil. 5 mil. Para além disso, estamos a falar não só de mulheres, estamos a falar de crianças com idades entre os 9 e adolescentes, 15, 16, 18 anos, que foram vendidas e, pelo que soube, pelas próprias publicações do Estado Islâmico na internet, quanto mais novas, mais caras. A reação ocidental tem sido quase nula. Portanto, e este povo curdo e este projeto curdo tem um longo historial em relação à Turquia. A Turquia, historicamente, sempre reprimiu o povo curdo e também a sua herança cultural, histórica. Até há pouco tempo era, por exemplo, proibido falar-se curdo, dava tempo de prisão. Continua a ser proibido. No interior da Turquia. Primeiro temos que compreender esta luta interna que se passa dentro da Turquia, turcos curdos, que emerge com a fundação do PKK no fim dos anos 70, fruto das mobilizações estudantis que até então se vinham a passar, e quando o Öcalan, a mais um grupo de outras pessoas, quero também destacar uma outra pessoa que desempenhou um papel fundamental na criação do partido, que é Sakin Kansis, que a par do Öcalan é cofundadora do PKK, e então formam o PKK porque percebem que é preciso criar uma consciência de classe e sentido de classe ao povo curdo, e que reclamar a sua própria identidade enquanto uma nação. E depois, nas décadas seguintes, é a declaração de um conflito armado, uma guerra aberta, porque o curdo é proibido na Turquia, a população curda é reprimida, já vinha sendo reprimida desde então. Ataturk, que o fundador da Turquia moderna, cria a ideia de uma Turquia secular. Toda essa formação da Turquia moderna permitiu gerar as contradições para que figuras como o Erdogan pudessem surgir hoje em dia e cujas bases de apoio é a criação deste nacionalismo. A versão do secularismo turco que Ataturk impulsiona é uma versão não multicultural, onde o Estado é secular e todas estas populações diferentes podem se dar à vontade, mas é uma versão monocultural, onde o Estado é secular e toda a gente é um turco, toda a gente tem esta tradição. Toda a gente é turca, toda a gente fala turco. Exatamente. E os curdos não são curdos, são turcos das montanhas. A nível até da própria imprensa, qualquer tipo de publicação em curdo era proibida, tudo mais, e então o PKK decide formar-se enquanto PKK e declarar uma guerra aberta ao Estado turco. E o que aí bem nos 80, há um golpe de Estado na Turquia, e a luta armada intensifica-se contra o regime fascista. Continua a haver, nos anos 90, as primeiras, é também onde as mulheres emergem enquanto figura central dentro do PKK. Há um aumento de mais de 20% das guerrilheiras. Há uma palavra muito popular em curdo, que são as Şehirden, que uma tradução mais ou menos literal seriam revoltas populares, onde caem 20 mulheres mártires, e pouco depois então o Öcalan é preso. E em toda esta altura do conflito há uma dupla relação com a Síria. Houve uma perseguição bastante grande dentro do território sírio, agora focamos nessa parte, com os curdos sírios. Por exemplo, nos anos 60, no cantão de Jazira, que é um dos 3 cantões que compõem a Federação Democrática do Norte da Síria, havia mais de 120 mil curdos que foram-lhes retirada a sua nacionalidade, foram retirada toda a sua propriedade e estavam proibidos, se não eram nacionais, se não tinham o cartão de dizer que eu sou um sírio, também não podiam participar na política. E o que o Assad pai fez no norte da Síria foi um isolamento total. Ora, de uma fase, a população que ali estava a viver naquela zona, que é toda uma zona agrícola,
foi forçada à monocultura, aos campos de milho. Era só mesmo cultivo intensivo de milho, que depois era enviado para Damasco, para Alepo e para outras zonas com um maior controle governamental. E o petróleo, que também não era a única coisa que se fazia ali, era a extração de petróleo, que depois era enviado para a capital, nem processado era ali, teria que ser processado noutras zonas, e então o que gera que é mesmo aquela norma de nós vamos pôr-vos o mais abaixo possível para não haver qualquer tentativa de revolta. Manter a região subdesenvolvida para que Exato. não houvesse uma base económica para uma revolta. Exato. Depois, nos anos 80, com o deslocamento forçado da população curda de Bakur, o Assad pai, mais uma vez, decide abrir fronteiras, decide receber o PKK, o Öcalan, e decide permitir que milhares de curdos que então fugiam da Turquia se pudessem instalar no norte da Síria, e que até eventualmente acabou por gerar disputas no Eufrates com Ankara, o regime turco. E que de alguma forma que foi este deslocamento de já milícias e população mais organizada para o norte da Síria, que permitiu também uma politização dos curdos sírios. E então, neste momento presente, a fruto de toda essa história, temos, está no poder na Turquia, uma figura muito peculiar, Erdogan, que ele e a sua máfia do partido AKP dominam a vida económica do país, através também de um grande elemento de corrupção, muitas vezes diretamente ligada à sua família pessoal. Por exemplo, o seu filho foi apanhado em negócios manhosos de petróleo, de lavagem de dinheiro, inclusive de lavagem de dinheiro do petróleo que o ISIS vendia às empresas ligadas ao filho de Erdogan. E está a dar-se, para motivos de política interna, de apelar aos elementos mais à direita e reacionários dentro da população turca, o AKP está a levar a cabo uma campanha de demonização e ataque militar sobre a população curda, especialmente na fronteira com a Síria, de maneira, como muitas vezes regimes desta natureza, e mesmo de natureza democrática, fazem, quando as coisas internamente não estão a correr bem, economicamente, a Turquia tem sofrido reveses, há que criar um inimigo externo, há que distrair as atenções com um grande inimigo externo e interno, neste caso, como é vendido, e neste caso são os curdos. Inclusive está a dar-se neste momento um ataque à região de Afrin. De Afrin, exatamente. Antes de me introduzir assim mais fundo na região de Afrin, também dizer que concordo muito com o que tu estás a falar sobre a política do AKP, e que neste momento Partido de Justiça e Desenvolvimento. Exato, irónico. E é o partido do Ataturk, também não nos podemos esquecer isso, que é o partido da Turquia secular. Sempre que um partido tem justiça no nome, Corre bem, corre mal. E pronto, para mim a invasão da Afrin é muito confusa em termos de estratégia, porque para o próprio regime não sei se será sustentável, mas é um dado muito interessante que tu ressaltaste, que é a questão de, para o AKP, isto no fundo provavelmente poderá ser só tudo a ver com as eleições que vão acontecer este ano dentro da Turquia. Uma das estratégias do Erdogan está a ser puxar toda essa base nacionalista e racista que, através de demonização dos curdos, em relação ao inimigo externo e interno, viu-se, e agora o Bruno falou das eleições, as penúltimas eleições na Turquia têm um resultado que ninguém está à espera. O HDP, partido pró-curdo, ganha à volta de 10% dos votos e caiu o Karmi Trindade. Não pode acontecer. É totalmente contra o projeto do AKP e inicia-se um processo de repressão brutal
com prisões dos principais políticos do HDP. Algumas das cidades onde têm o maior apoio são atacados pela polícia, pelo exército, casas bombardeadas. São feitas novas eleições. Cercos à cidade, corte de água, corte de eletricidade. Obviamente estas cidades que estão a ser sitiadas são no Kurdistão turco. São as cidades que tinham votado maioritariamente pelo HDP. Exatamente. Agora estão sitiadas, não podem exatamente participar no processo político. Foram destruídas, as pessoas estão mais a tentar reconstruir a casa do que a preocupar-se com quem é que vai às eleições. Depois vem o golpe na Turquia, que é culpado ao movimento gulenista, uns antigos apoiantes do Erdogan, e segue as perseguições a esse movimento e intensifica-se contra a própria oposição curda dentro do país. Não sei se neste momento já está toda a gente com um nó no cérebro. Tanta coisa e tanta gente. Tantos um glossário. Tantos interesses à volta da Síria. Que é um dos aspectos que torna este conflito complexo e também um dos aspectos que nos faz derreter tanto o cérebro quando vemos a cobertura internacional que é feita do conflito, que é apresentado de uma forma extremamente ignorante, extremamente simplista e, obviamente, extremamente interesseira para os interesses de um lado ocidental, dos Estados Unidos, da Europa, em relação à região. Acho que no futuro será feito um programa dedicado só especificamente à questão da cobertura mediática que está a ser feita do conflito. Um dos aspectos, porque também mencionámos especificamente a Afrin, é porque está a haver uma campanha internacional de solidariedade com a Afrin para chamar a atenção para esta agressão que está a acontecer. Se as pessoas quiserem saber mais sobre a campanha de solidariedade com a Afrin, onde é que devem procurar? Bem, primeiro de tudo na Guilhotina, que estamos a... Um órgão de comunicação oficial do Cabo em Portugal. A forma mais fácil através das redes sociais será usar as hashtags que vão permitir chegar a um bom conjunto de informação. Há a campanha das mulheres curdas, que é o Women Rise Up for Afrin, e há duas hashtags centrais, que são o Defend Afrin e o Afrin Not Alone, que vos vão permitir chegar a um conjunto bastante grande de informação sobre toda esta temática. E em relação à questão dos média, temos também agora um exemplo recente, só assim, vamos aproveitar que está a acontecer neste momento para exemplificar, mas seria o tipo de coisa que gostaríamos de abordar também num programa futuro. Sim, por um lado, temos a invasão turca ao Kurdistão, em que estão a haver ataques a civis, bombardeamentos, mortes, cobertura média ocidental quase nada. O governo sírio está a preparar uma ofensiva na zona Ghouta Este. Onde é que é Ghouta? Onde é que está Ghouta? Ghouta é uma zona relativamente perto de Damasco. Temos, por um lado, uma cobertura mediática europeia que é europeia e ocidental muito, muito dúbia. Se por um lado a invasão da Turquia de Afrin está a criar ataques a civis, bombardeamentos a civis, mortes civis, feridos civis, a cobertura mediática é quase nula. Quando é o regime sírio a tentar fazer uma ofensiva numa nova zona controlada pela Al-Qaeda, neste caso a Ghouta Este, já está a campanha toda montada para, com as tristes cenas habituais que já vimos em Alepo e noutros sítios. Em 5 dias, se não estou em erro, já foram 3 últimos hospitais de Ghouta, o que faz pensar que a Síria tem o maior número de hospitais por habitantes, antes da guerra que decorre de momento. Já se nos relembrarmos a quando do Alepo, eu O perdi último hospital de Alepo. estava constantemente a sair, durante anos e anos, saíram notícias sobre o último hospital de o Alepo. último hospital de Não Alepo sei se eram tinha acabado de 50, ser destruído. Será reconstruído todos os dias, era uma tenda. Não sei como é que aquilo funciona. Vemos todos os dias nas imagens das reportagens essa instituição altamente imparcial, que é os capacetes brancos, que a própria Guilhotina já fez todo um artigo sobre eles. Altamente dúbios, altamente suspeitos, financiados por empresas muito escuras. O presidente, um antigo mercenário da Academy Blackwater. Toda uma série de coisas que leva a duvidar muito da realidade daquilo que representam.
Muito bem, meus evalos, falaremos mais a fundo sobre estes temas e outros à volta do conflito da Síria num podcast ou podcasts futuros, porque há aqui muita fruta. Podcasts. Agradecemos mais uma vez todas as atenções, continuem a seguir a guilhotina e... Vigi Berroadane Frine. Sempre.